30% e 19% de 240. Vamos lá, o nosso 240 aqui são os 100%, ok? Os 100% que eu tenho são os 240. Ok. Eu quero 30%. Qual é o valor que eu acho primeiro para chegar em 30%? Claro, né? 10%, que é para ficar fácil. Mas eu poderia achar de outra forma? Sim. Eu poderia achar 5% primeiro e multiplicar por 6, né? Mas eu não quero dificultar a minha vida, eu quero facilitar. Então, eu vou dividir os 100% por 10. E do outro lado, obviamente, eu vou ter que dividir por 10 também. Então, 0 de baixo corta com esse 0 de cima. 10 dividido por 1, 10%. Esse 0 de baixo corta com esse 0 de cima. Ficou 24 dividido por 1 dá 24, ok? Já tenho os 10%. Mas eu quero quanto? 30%. Então, vamos lá. 10% vezes 3 vai dar 30%. Os 10% são quanto? Os 10% são 24, conforme eu achei aqui, ó. Vamos lá. Vezes 3, que vai dar o quê? 24 vezes 3 dá 72. Isso mesmo, dá 72. Ou seja, os meus 30%, os 30% que eu procuro, 30% de 240, dá 72. Muito bem. E agora, como é que eu faço para achar 19%? Dá para aproveitar alguma coisa dos cálculos que eu já fiz? Com certeza. Vamos lá. Eu já tenho 10%. Beleza. Eu vou achar, então, tem várias formas de fazer. Uma forma, por exemplo, seria achar 5% e depois achar 4%. Aí eu somaria 10% mais 5% mais 4%, daria 19%. Mas eu vou fazer uma outra forma mais fácil. Eu vou achar 1%. E aí eu subtraio 10% menos 1%, que dá 9%. Somo os 10% mais 9% e acho 19%. Vamos lá? 100% é igual a 240. Para eu chegar em 1%, eu divido 100% por 100. E aqui também eu divido por 100. Essa divisão fica fácil, né? Corta o zero de baixo, corta o zero de cima. Corta o zero de baixo, corta o zero de cima. 1 dividido para 1, fica 1. 1%. E aqui da mesma forma, corta esse zero, corta esse zero. Olha só a questão de deslocamento de vírgula, pessoal. Se vocês quiserem um vídeo que explique deslocamento de vírgula na multiplicação e na divisão, comenta aí e pede esse vídeo que eu vou gravar para vocês. Então, aqui ficou 24 dividido por 10, vai dar 2,5, conforme eu já expliquei minutos atrás aqui nessa mesma aula. 2,5, 1%. Ok. Para eu achar 9%, eu tenho que pegar os 10% que eu já achei, subtraio 1%, vou achar 9%. Quem são os 10%? 24. Quem é 1%? 2,4. Isso vai dar o quê? Vamos fazer um cálculozinho aqui. 24 menos 2,4 vai ser igual a... Tem que ser vírgula embaixo de vírgula. A vírgula do 24 não está aparecendo, então significa que ela está à direita dele, aqui. E como não tem número nenhum, eu coloco zero. Zero, nesse caso aqui, eu vou ter que fazer um empréstimo daqui para cá. Então aqui era 0, não vai ser mais 0, agora vai ser 10. Aqui era 4, não vai ser mais 4, vai ser 3, porque emprestou um daqui para cá. 10 menos 4 dá 6. 3 menos 2 dá 1. E o 2 aqui não tem com quem subtrair, eu só faço baixar. Ficou 21,6. E agora a vírgula. A vírgula, como inicialmente os números que estão se subtraindo aqui, 24 e o 2,5. Só um deles tem uma vírgula inicial, e após essa vírgula tem só um número à direita dela, que é o 4. Então aqui no resultado vai ter apenas um número à direita da vírgula também. Então fica 21,6. Ok? Quiser que explique melhor sobre isso, fale aí nos comentários e peça uma aula exclusivamente sobre essa questão da vírgula aí que eu gravo para vocês. Então aqui deu 21,6. Quem é 21,6? São os 9%. E agora, como é que eu chego em 19? Agora está fácil, né? Eu pego
10%, somo com 9%, que vai dar igual a 19%. Quem são os 10%? 24. Quem são os 9%? 21,6. Somando os dois, dá o quê? Vamos fazer um cálculozinho à parte aqui. De repente você não se lembra mais, né? 24 tem que ser vírgula embaixo de vírgula. Onde é que está a vírgula do 24? Está à direita dele, porque ela não aparece. Passa o traço, somando, 0 mais 6 dá 0. Põe a vírgula aqui, que ela só se repete. 4 mais 1 dá 5. 2 mais 2 dá 4. Então vai dar 45,6. Agora sim, esse é o valor de 19% de 240, é 45,6. Beleza? Fácil? Difícil? Mais ou menos? Comenta aí. Vamos agora para o exercício 10. Quanto é 21% e 17% de 500? Vamos lá. Inicialmente, 500 são os meus 100%. Então, os meus 100%, para esse exemplo aqui, são os 500. Agora, como é que eu faço para chegar em 21? Tem algumas formas. Eu posso chegar em 10%, multiplicar por 2 e achar 20%. E depois eu acho 1%. Ou eu posso achar logo 20%. O que você prefere? Vamos achar 20%. Para eu achar 20%, eu tenho que dividir os 100% por 5. Então, se eu vou dividir os 100% por 5, o outro lado da equação eu tenho que dividir por 5 também. Como você já sabe, como já foi explicado minutos atrás, né? 10 dividido para 5, que dá 2. Sobra 2 vezes 5, 10. É para 10 nada, sobra o 0. Então, o outro 0 baixo aqui dá 20%. E aqui, 5 dividido para 5 dá 1. Os dois zeros eu só baixo. Ou seja, 20% de 500 é 100. Beleza? Então, agora eu procuro 1%. 100% é igual a 500. E se eu quero 1%, eu tenho que dividir por 100. Que do outro lado eu também vou ter que dividir por 100. E aqui eu corto esse zero de baixo com esse zero de cima, o zero de baixo com o zero de cima. 1 dividido por 1 é 1%. 1%, aqui o de baixo corta com o de cima. O de cima corta com o de baixo. 5 dividido por 1 dá 5. Então eu já tenho o que eu preciso para fazer essa composição aqui de 21%. Que é o quê? 20% mais 1% é igual a 21%. 20% é 100. 1% é 5. Então, 21% é 105. 105 é os 21% que eu estava procurando. Tudo bem? Vamos lá. Vamos agora achar 17%. Desses cálculos que eu já fiz aí, dá para aproveitar alguma coisa para agilizar, achar 17%? Dá, com certeza. Eu já tenho 20% e já tenho 1%. Então, eu vou agora, com 1% eu vou achar 3%. Depois de achar os 3%, eu pego 20% menos 3% e acho 17%. Beleza? Vamos lá. 1% vezes 3 é 3%. 1% é 5. 5 vezes 3 dá 15. Ah, legal. Então eu já tenho 3%. E agora o que eu faço? Agora eu pego 20% menos 3% e chego em 17%. Olha, fácil, né? Isso aí. 20% quem é? É 100. 3% eu achei agora, que é 15. Então, 17% eu concluo que é 85. Olha, muito fácil, não é não? Isso mesmo. Vale ou não vale o seu like? Não. Com certeza. Vamos lá. Próximo slide.